galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! E não sobrou nenhum. Anteriormente publicado como O Caso dos 10 Negrinhos, de Agatha Christie. 1. Acomodado no canto de um vagão para fumantes da primeira classe, o juiz Wargrave, recentemente aposentado, dava baforadas num charuto e com interesse passava os olhos pelo caderno de política do Times. Por um instante largou o jornal e deu uma espiada rápida pela janela. Estavam passando pelo condado de Somerset. Olhou de relance seu relógio de pulso. Mais 2 horas de viagem. Mentalmente começou a recapitular tudo o que fora publicado nos jornais sobre a Ilha do Soldado. Pensava e repensava em todos os acontecimentos. Primeiro, a notícia da compra da ilha por um milionário norte-americano fanático por iatismo e a descrição da moderna e luxuosa casa que ele havia construído nessa ilhota ao largo da costa de Devon. O desafortunado fato de que a nova e terceira esposa do norte-americano sofria de enjoo do mar acabara levando o milionário a pôr à venda a casa e a ilha. A imprensa anunciou o negócio com anúncios entusiasmados. Então veio à tona a primeira e abrupta declaração de que a propriedade fora vendida a um tal Sr. Owen. Depois disso, teve início a boataria dos cronistas sociais e das colunas de fofoca. Na verdade, a Ilha do Soldado havia sido comprada pela senhorita Gabrielle Turr, a estrela de Hollywood. Ela queria passar alguns meses na ilhota, incógnita e a salvo de toda a publicidade. Com delicadeza, Buzzy Bee insinuou que a casa serviria de residência para a realeza. Mr. Merryweather ouvira rumores de que fora comprada para uma lua de mel. O jovem Lord L havia finalmente se rendido às flechadas de Cupido. Jonas tinha como fato consumado que o comprador era o almirantado com o propósito de realizar ali experimentos altamente confidenciais. Definitivamente a ilha era notícia. O juiz Wargrave enfiou a mão no bolso e retirou uma carta. A letra era praticamente legível, mas aqui e ali a inesperada clareza de algumas palavras chamava a atenção. Querido Lawrence, tantos anos sem ter notícias suas. Devia vir à Ilha do Soldado, o lugar mais encantador. Temos tanto para conversar. Velhos tempos. Comunhão com a natureza. Esticados ao sol como lagartos. 12h40 saindo da estação de Paddington. Encontro você em Oakbridge. E o remetente assinava com um floreio. Sempre sua, Constance Comington. Num esforço de memória, o juiz Wargrave remeteu a mente ao passado, tentando lembrar-se do momento exato em que vira Lady Constance Comington pela última vez. Já fazia 8 anos. Ocasião em que ela estava de partida para a Itália a fim de aquecer-se ao sol e viver em comunhão com a natureza e os contadini. Mais tarde, ele ouviu dizer, ela prosseguiu viagem e foi para a Síria, onde tinha a intenção de aquecer-se sob um sol ainda mais forte e viver em comunhão com a natureza e os beduínos. Constance Comington, refletiu ele, era exatamente o tipo de mulher que compraria uma ilha para cercar-se de mistério. Balançando a cabeça num gesto suave de aprovação à sua própria lógica, o juiz Wargrave deixou-a tombar. Pegou no sono. 2. Num vagão da terceira classe, na companhia de 5 outros passageiros, Vera Claythorne recostou a cabeça e fechou os olhos. Que dia quente para viajar de trem! Seria ótimo ir para o mar. Era realmente muita sorte ter conseguido aquele emprego. Procurar trabalho durante as férias significava quase sempre tomar conta de um enxame de crianças. O cargo de secretária era muito mais difícil de obter. Nem mesmo a agência de empregos havia dado a ela grandes esperanças. E então chegara aquela carta. Recebida a parte da agência de mulheres especializadas a indicação de seu nome, juntamente com referências e recomendações. Suponho que a conheçam pessoalmente. Terei prazer em pagar o salário que a senhorita está pedindo e espero que assuma suas funções em 8 de agosto.
O trem é o das 12h40 saindo de Paddington e a senhorita será recebida na estação de Oakbridge. Incluo aqui 5 notas de 1 libra para as despesas. Sinceramente, Una Nancy Owen. E no alto, o endereço impresso. Ilha do Soldado, Sticklehaven, Devon. Ilha do Soldado. Ora, ultimamente os jornais não falavam de outra coisa. Todo tipo de insinuações e boatos interessantes, embora provavelmente em sua maioria infundados e mentirosos. Mas era certo que a casa fora construída por um milionário, e dizia-se que era absolutamente a última palavra em matéria de luxo. Exausta pelo extenuante semestre escolar recém-terminado, Vera Claythorne pensava consigo. Ser instrutora de jogos e de educação física numa escola de 3ª classe não é lá grande coisa. Se eu pelo menos conseguisse um emprego em alguma instituição de ensino decente... Então, com uma sensação de frio invadindo seu coração, refletiu. Mas até que tenho sorte. Afinal de contas, as pessoas não gostam de ninguém que já tenha se envolvido num inquérito de morte suspeita, mesmo que a investigação tenha me isentado de qualquer culpa. O juiz a havia até cumprimentado por sua presença de espírito e sua coragem. Para um inquérito judicial, as coisas não poderiam ter sido melhores. E a senhora Hamilton havia sido para ela a bondade em pessoa. Somente Hugo. Mas ela não pensaria em Hugo. De repente, apesar do calor no vagão, ela sentiu um calafrio atravessar todo o seu corpo e desejou não estar viajando para o mar. Em seu íntimo, vislumbrou com nitidez uma cena. A cabeça de Cyril balançando para cima e para baixo, erguendo-se e afundando novamente em direção ao rochedo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ela própria nadando atrás dele com braçadas suaves e experientes. Abrindo caminho na água, mas sabendo de antemão com toda certeza que não chegaria a tempo. O mar, o azul profundo e cálido do mar, manhãs passadas na areia. Hugo, que dissera que a amava. Ela não devia pensar em Hugo. Abriu os olhos e franziu a testa para o homem sentado à sua frente. Um homem alto, de rosto moreno, olhos claros e bastante próximos um do outro, a boca arrogante, quase cruel. Ela pensou, aposto que ele já esteve em várias partes interessantes do mundo e já viu muitas coisas interessantes. 3. Philip Lombard, num rápido relance de olhos vivos e irrequietos, avaliou a moça sentada à sua frente e pensou. Ela é bastante atraente, talvez um pouco professorinha demais. Tranquile, senhora de si, imaginou ele. O tipo de mulher capaz de dominar suas ações, tanto na guerra como no amor. Ele gostaria muito de tomar conta dela. Franziu as sobrancelhas, desaprovando a própria imaginação. Não, nada disso. Vamos parar com essas coisas. Isso aqui é uma viagem de negócios. Devia concentrar-se no trabalho que tinha a fazer. Mas qual era exatamente o seu trabalho e o que estava de fato acontecendo? Aquele maldito judeuzinho tinha sido muito misterioso. É pegar ou largar, Capitão Lombard. Pensativo, ele perguntara à guisa de confirmação. 100 guinéus, não é? Falava de maneira casual displicente, como se para ele 100 guinéus nada significassem. 100 guinéus, quando estava literalmente arruinado, à beira da fome. Porém, julgava que o judeuzinho não se deixara enganar. Isso é o que há de pior nos judeus. É impossível enganá-los em matéria de dinheiro. Eles sabem. No mesmo tom de voz despreocupado, Lombard insistiu. E o senhor não pode me dar mais nenhuma informação? Com ar resoluto, o senhor Isaac Morris balançara a cabeça pequena e calva. Não, Capitão Lombard. Assunto encerrado. O meu cliente está a par da sua reputação de homem notável em situações de apuro e perigo. Estou autorizada a pagar ao senhor 100 guinéus. Em troca do dinheiro, o senhor deverá viajar para Sticklehaven, em Devon. A estação mais próxima é Oakbridge, na qual estarão à sua espera para levá-lo de carro a Sticklehaven, onde uma lancha o transportará à Ilha do Soldado. Lá, o senhor se colocará à disposição do meu cliente.
Por quanto tempo? Perguntara Lombard, de supetão. 1 semana, no máximo. Cofiando o bigodinho, o capitão Lombard salientou. O senhor deve saber que não posso fazer nada ilegal. Enquanto falava, fulminava o interlocutor com um olhar penetrante. A resposta em tom grave e cordial saiu dos grossos lábios semíticos do Sr. Morris, acompanhada de um ligeiro sorriso. Se qualquer coisa ilegal for proposta ao senhor, obviamente o senhor terá plena liberdade de recusar e desistir. Maldito judeuzinho velhaco! Ele estava sorrindo. Era como se soubesse muito bem que nos atos cometidos por Lombard no passado, a legalidade nem sempre havia sido condição sine qua non. Os lábios do próprio Lombard esboçaram um sorriso. Sim, horas bolas! De fato, por 1 ou 2 vezes ele havia se arriscado demais, mas sempre conseguiu safar-se. Na realidade, não havia muito limite para seus escrúpulos. Não havia muito limite. Imaginou que ia se divertir na Ilha do Soldado. 4. Num vagão para não fumantes, Emily Brent estava sentada de maneira rígida, com as costas bem aprumadas, como era seu costume. Tinha 65 anos e não aprovava maneiras relaxadas. Seu pai, um coronel à moda antiga, havia sido particularmente minucioso a respeito da postura da filha, principalmente no jeito de andar, sentar e mover-se. A geração atual era vergonhosamente negligente, tanto nas posturas no trem, gente que se sentava em desalinho, esparramando-se ou estirando os membros de modo preguiçoso, como em tudo mais. Sentada no abarrotado vagão de 3ª classe e envolta numa aura de retidão e de princípios obstinados e implacáveis, a senhorita Brent triunfava sobre o desconforto e o calor do trem. Hoje em dia, todo mundo fazia tanto estardalhaço acerca das coisas. Todos queriam injeções de anestesia para arrancar um dente. Tomavam remédios quando não conseguiam dormir. Queriam poltronas e almofadas. E as moças deixavam-se arrastar de lá para cá, negligentes na aparência, desmazeladas na maneira de trajar, exibindo-se descuidadas e seminuas nas praias durante o verão. A senhorita Brent comprimiu os lábios com força. Gostaria de dar uma lição a certas pessoas, castigando-as para que servissem de exemplo. Lembrou-se das férias de verão do ano anterior. Este ano, porém, seria bem diferente. A Ilha do Soldado. Mentalmente releu a carta que já havia lido tantas vezes. Prezada senhorita Brent, espero que se lembre de mim. Estivemos juntas na pensão de Belhaven há alguns anos no mês de agosto e parecíamos ter muito em comum. Estou abrindo uma casa de hóspedes de minha propriedade numa ilha da costa de Devon. Acredito realmente que hoje em dia ainda haja espaço para uma casa com comida simples e que receba gente boa e de bons costumes à moda antiga. Nada de nudez, nem de gramafones até altas horas da noite. Eu ficaria muito feliz se a senhorita pudesse passar suas férias de verão na Ilha do Soldado inteiramente grátis, como minha convidada. Alguma data em meados de agosto é conveniente? Talvez dia 8? Sinceramente, UNO. Qual era o nome? A assinatura era bastante difícil de ler. Impaciente, Emily Brent pensou. Muita gente assina de modo quase legível. Deixou a mente correr solta, trazendo à memória as pessoas que conheceram em Belhaven, onde passara 2 verões seguidos. Havia aquela encantadora senhora de meia-idade. Senhora... Qual era mesmo o nome dela? O pai era cônego. E havia também a senhorita Alton. Ormen. Não, com certeza era Oliver. Sim, era isso. Oliver. Ilha do Soldado. Os jornais tinham publicado várias coisas sobre a Ilha do Soldado. Algo sobre uma estrela do cinema. Ou era um milionário norte-americano? Obviamente, quase sempre esses lugares acabavam ficando muito baratos. Ilhas não são para todo mundo. Todos acham a ideia romântica, mas quando vão morar ali, percebem as desvantagens e ficam felizes em vender a casa. Emily Brent pensou, de qualquer forma, terei férias gratuitas.
Com a sua renda tão reduzida e tantos dividendos atrasados, era de fato algo a ser levado em consideração. Se ela pelo menos conseguisse lembrar-se um pouco mais sobre a senhora, ou era senhorita, Oliver,